Bom dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração, amém? Essa nova época, agora a gente tá todo mundo aqui, mas a gente não tem consciência que tem gente que está em casa, né? Está acompanhando a gente, aí tem esses protocolos que a gente tem que esperar, ligar lá a internet, conectar, entrar no ar. Nós temos pessoas que acompanham a nossa celebração, que participam conosco. Essa semana eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, não faz parte da nossa igreja, ainda não é de igreja nenhuma, e acompanha toda semana a nossa celebração. Tive a oportunidade de visitá-la, quero mandar um abraço para a dona Rosângela, mora no bairro da Boa Perna, e tem acompanhado nossas celebrações, e uma das pessoas que tem sido abençoadas através da celebração online da nossa igreja. E cremos que através dessa estratégia, desse recurso, a igreja já consegue chegar em muitos lares, né, de pessoas que não estão aqui conosco nessa manhã. Quero convidar você, onde você estiver, aqui no presencial ou na sua casa, a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos pedir a Deus a direção, porque a gente chega na igreja trazendo também, quem sabe, uma semana de muita correria, de muita luta. Quem sabe você enfrentou muitas dificuldades nessa semana e chega aqui com a cabeça quente, com tantos problemas, tantas dificuldades. Vamos pedir a Deus para que o Senhor venha a nos abençoar, a trazer conforto, consolo ao nosso coração, a nos aquietar, para que reconheçamos a presença dEle entre nós, para que possamos sentir Sua presença, perceber o Seu agir em nosso meio. Feche seus olhos. Nosso Deus, nós queremos nessa hora, no nome de Jesus, agradecer, ó Deus, pela semana que tivemos. Embora tenhamos enfrentado lutas, dificuldades, situações que nós não planejávamos, nós queremos, ó Pai, tributar ao Senhor a glória devida ao Seu nome, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e nós Te amamos, Senhor. Por isso nós, ainda que não entendamos, nós nos submetemos à Tua vontade, e queremos, ó Deus, no nome de Jesus, pedir que dia após dia, que momento após momento, o Senhor mesmo venha trazer o esclarecimento para o nosso coração. Pedimos nessa hora, ó Pai, que a Tua paz entre em nosso coração, que possamos ter um coração aquietado pela Sua poderosa presença, para que possamos, ó Pai, Te adorar por quem Tu és, possamos celebrar a Tua presença, adorar em espírito e em verdade. Prepara-nos, ó Deus, para este momento, e onde estiver, que essas pessoas que estão acompanhando o culto hoje sejam abençoadas, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar você a louvar ao Senhor. Se coloque de pé em seu lugar, vamos juntos adorar a Deus. Essa canção é muito linda e fala sobre a água, o manancial onde nós encontramos vida. Esse manancial é o Senhor Jesus. Ele está aqui nesta manhã. Beba dele, se deleite nele, mergulhe nele, experimente essa vida abundante que só o nosso Senhor tem para dar. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti, manancial, única fonte de vida Tu és.
a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida. Mais uma vez, eu tenho sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. A nossa fonte de vida. E é por isso que nós nos reunimos aqui nessa manhã, para exaltar o nome do nosso Senhor, que é bendito, que é santo. Não há nada mais que nos separa do nosso Deus. Ontem eu estava conversando em casa com meu pai, minha mãe, na hora do almoço, e eu me lembro que no meio da conversa, todo mundo, salvo, crente, membro de igreja, e a gente começou a falar sobre esse assunto. E eu lembro que em dado momento da conversa nós falamos sobre a única coisa que pode nos separar do Senhor é o nosso pecado, né? A Bíblia fala sobre isso. O pecado faz separação nossa de Deus, porque o que separava, o Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário. Não há mais véu que encubra, que nos esconda do Senhor. Então o que cabe a cada um de nós é nos confessarmos ao Senhor, confessarmos o nosso pecado, tirar as nossas máscaras, aquilo que esconde quem nós realmente somos, porque Ele nos conhece, e adorá-lo integralmente, por inteiro. Que nesse momento, que essa manhã seja o momento, esse momento, Tira a nossa fantasia. Se estivermos tristes, tira o sorriso do rosto. Se apresente ao Senhor como você está e como você é, porque Ele te conhece. E esse é o momento nosso para isso, para o adorarmos, porque não existe mais nada que possa nos separar do nosso Senhor, a não ser nós mesmos. Então faça a sua parte, vamos adorá-lo. Nós estamos reunidos na presença do Senhor em nome de Jesus. Vamos juntos? Nós estamos reunidos em teu
para adorá-lo. Queria ler para vocês 1 Coríntios 13,
dos versículos 11 ao versículo 13, diz assim, texto lindo demais. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Queridos, o Senhor nos fez de forma maravilhosa, semelhança dele, né? Imagem e semelhança. E nós nascemos e vamos crescendo, amadurecendo, deixando algumas atitudes de lado, costume, alimentação, tudo muda, porque o nosso corpo ele começa a ter necessidades diferentes. Mas a verdade é que espiritualmente, muitas vezes, continuamos agindo como meninos, né? Nos alimentando de leitinho, não crescemos, não amadurecemos. E esse texto fala que nós precisamos buscar esse conhecimento, esse amadurecimento, porque haverá um dia, quando o Senhor vier para nos levar para morar com Ele eternamente, que nós o veremos face a face. E aí então compreenderemos, né, tudo isso que tem acontecido, mas hoje ainda não. Enquanto Ele não retorna, o nosso trabalho, o nosso propósito, a nossa missão é buscar conhecê-lo a cada dia mais, experimentar do nosso Senhor através da leitura da Bíblia, através da oração, através do jejum, né, que nós estamos aprendendo essa semana. Esse é o nosso dever. Vivendo no amor de Cristo, porque foi isso que Ele nos propôs, né? Ele amor, viver em amor, desfrutar da esperança viva de que um dia Ele vai retornar, e a fé de que tudo o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Então, quando você vier à frente nesse momento tão especial, dedicar os seus dízimos e as suas ofertas, o seu alimento que você vai colocar lá, tenha essa atitude como amadurecimento espiritual, como conhecer e prosseguir em conhecer, como obedecer aquilo que Ele mesmo nos revelou na palavra dEle, tá ok? Este é um momento especial da igreja, em que nós dedicamos os nossos dízimos e ofertas, e nós vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos, você tem a oportunidade de vir até a frente. Você que está em casa, eu acredito que aí na sua tela da TV ou no seu celular vai aparecer QR Code ou alguns dados para que você possa fazer transferência bancária. A nossa igreja, queridos, Igreja Batista, ela é sustentada por cada um de nós e por cada um de vocês que está aqui, ok? Então não deixe de participar deste momento também. O irmão Magno também está lá atrás, ele é nosso tesoureiro. Se você quiser passar no cartão, é só ir lá atrás. Vamos adorar o Senhor com essa canção? Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus a cada dia, ser achado dele, se render ao amor dele, desfrutar da presença dele, porque ele é maravilhoso. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu perder tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe.
conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e milhares. Meu amado é o mais belo em mim. Milhares e possibilitando então esse acesso, Pai, possibilitando esse encontro especial, Pai, possibilitando esse relacionamento contigo, Pai, tão próximo e tão íntimo. Nós entendemos, Pai, que não existe mais nada que possa nos aproximar de Ti, a não ser Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nós Te adoramos, Yeshua. Paizinho, que nessa manhã essa igreja, Pai, tenha coração apaixonado, ardendo de amor por Ti, Pai, e que não sejam apenas declarações apaixonadas, mas que sejam atitudes, Pai,
vida diária na tua presença, de te buscar, de te prosseguir em te buscar, Pai, de prosseguir em experimentar, Pai, da tua companhia que é tão doce, tão agradável, Paizinho. Ensina-nos, Pai, a cada dia te amar, através deste teu amor que nos atrai, nos constrange, Pai. Nos ensina, Pai, a parecermos contigo, Pai. Não queremos mais viver como crianças pirracentas e desobedientes, mas queremos deixar essas atitudes para trás, Pai, e amadurecer espiritualmente, numa jornada de santidade em busca do teu caráter, Paizinho. Orienta-nos nessa manhã, Pai, ensina-nos as práticas necessárias, Pai, para que possamos prosseguir no conhecimento, Pai, da tua palavra. Tira de nós, Pai, tudo aquilo que nos afasta de ti, Pai, e traz à nossa memória os nossos pecados não confessos, meu Pai. Não permita que fiquemos em paz, meu Pai, mas que ninguém aqui saia daqui desta manhã antes de confessar, Pai, aquilo que ainda está encoberto, Pai. Que cada um de nós, Pai, tenhamos uma vida íntegra, sem máscaras, Pai, na tua presença. O Senhor nos conhece, Pai, sabe como nós somos bons em fingir, Pai. Sabe como nós somos bons, meu Pai, em sorrir quando estamos tristes. Pai, tu sabes, Pai, que muitas vezes nós escondemos quem nós realmente somos, mas nós não podemos nos esconder de ti, Paizinho, porque o Senhor nos formou e o Senhor nos conhece. Então tira isso de nós, Pai, qualquer coisa que venha a nos esconder de ti, meu Pai. Coloca em nosso coração, Pai, sentimentos sinceros, íntegros e plenos em relação a ti, meu Pai. Que cada um que está aqui nesta manhã esteja aqui porque deseja te ouvir da tua palavra, porque deseja desfrutar, meu Pai, de uma relação contigo, porque deseja, Pai, desfrutar da comunhão com a tua igreja, Paizinho. Que esta igreja, meu Pai, ela seja conhecida pelo teu nome, Yeshua. Que não seja Raquel, Leonardo ou qualquer outra pessoa, mas que seja a igreja do Senhor Jesus. Portanto, Pai, recebe, meu Pai, as ofertas, os dízimos, tudo que for feito aqui neste local, que seja para a honra e glória do teu nome. Nós falamos contigo em nome de Yeshua. Amém, Senhor. Yeshua. Esteja presente todos os dias, amém? Você pode se sentar, meu querido. As nossas crianças estão liberadas para participar da celebração infantil, uma celebração que foi totalmente preparada para elas. Então, acompanha os nossos voluntários, eles estarão encaminhando você para esse momento. Querido, nós começamos na semana passada uma caminhada, uma campanha de maturidade, de crescimento espiritual, que estão vinculadas tanto à celebração da manhã, quanto também na celebração de quarta-feira. Na celebração da manhã, traremos palavras de cunho doutrinário para o seu crescimento espiritual, e nas palavras de quarta-feira, teremos desafios que levarão você a prática de disciplinas espirituais, a uma vida de mais aprofundamento na sua intimidade com Deus. Na quarta-feira passada, lançamos o desafio e trouxemos uma palavra sobre o jejum, e trouxemos um desafio para a igreja, de praticarmos esse hábito espiritual tão poderoso, tão extraordinário, e que acrescenta muito para a nossa vida. Se você faz parte da nossa linha de transmissão, acredito que você está recebendo todo dia uma palavra que eu estou colocando lá do pastor Tiago Brunet, falando sobre jejum, acrescentando ainda um pouquinho mais daquilo que nós conversamos na última quarta-feira. E quero incentivar você a fazer isso. Eu já fiz o meu, tá? E eu estava pensando em fazer 12 horas, acabou que eu fiz
24 horas e foi uma bênção. Que tempo extraordinário, que tempo maravilhoso. Eu só tenho a incentivar você a fazer o mesmo, a também buscar a intimidade de Deus através da prática do jejum. Escolha um dia da semana e faça isso. Na próxima quarta-feira lançaremos mais um desafio para vocês nesse hábito espiritual. Nas celebrações de domingo de manhã, nós estamos falando sobre manhãs de discernimento, trazendo palavras para o seu crescimento espiritual. Falamos no domingo passado sobre o desafio de ser um discípulo de Jesus. Fizemos uma distinção entre ser membro de igreja e ser discípulo de Jesus. E o nosso foco aqui na PIB da Vila não é tornar você um bom membro da igreja, não é tornar você um bom adepto da denominação batista. Não é o nosso foco, respeito quem assim o faça. Nosso foco é tornar você um excelente, um extraordinário discípulo de Jesus. Porque, querido, ser discípulo de Jesus não é fácil não, tá? É desafiador, tem preço a ser pago, há muita renúncia e há uma cruz para você levar. Hoje eu queria conversar um pouquinho no segundo tema, que é a Bíblia, sobre a importância da Bíblia. Ela é a palavra de Deus para a nossa vida, amém, igreja? E eu vou perguntar para você, você trouxe sua Bíblia aí? Quem tem Bíblia aí? Cadê? Ô, glória! Eu sei que muita gente tem no celular, eu também tenho no meu celular, mas eu não sei se você, como eu, mas eu sou da antiga, eu gosto de folhear a Bíblia. Existe uma relação diferente com a Bíblia física, né? O celular já é uma bênção, não desprezo, tá? Não desprezo, mas eu que não nasci na era digital, eu nasci, né, na época do papel aqui, do físico, é outra relação. Você abre a Bíblia e assim, é outra coisa, gente, é outra coisa, sabe? E fora que a Bíblia em celular, ela te impede, assim, tem algumas coisas que você não consegue fazer na Bíblia em celular. Essa semana eu entreguei meu jejum e pedi a Deus, Senhor, eu quero uma palavra para eu ter certeza que a palavra que o Senhor ministrou para mim nessas 24 horas é tua mesmo, sabe? Pastor faz essas coisas também, irmãos. Sabe o que eu fiz? Eu fiz exatamente o que eu falo para vocês não fazerem. Não tem aquele negócio que vocês fazem assim? Vocês fazem, eu sei que vocês fazem, que fecha a Bíblia, ó Senhor, fala comigo, me dá uma confirmação. Aí você abre assim, coloca o dedo. Vocês nunca fizeram isso? Nossa, só eu que sou pecador, né? Duvido que vocês não fizeram isso. Você abre assim, aquela roleta russa da Bíblia, né? Aí eu falei, Senhor, é isso aí, hoje eu quero uma confirmação assim. Eu tenho minha prática de leitura da Bíblia, mas eu quero a confirmação dessa. Abri, gente, que palavra, faltou colocar só meu CPF, porque era especialmente para mim, muito específica naquilo que Deus estava falando ao meu coração. Portanto, eu não desprezo a importância da Bíblia, papel. Traga a sua Bíblia para a igreja, tenha a sua Bíblia, tenha o hábito, a disciplina de ler a sua Bíblia todos os dias. A nossa igreja oferece para você, inclusive, um programa de leitura de toda a Bíblia em um ano. Eu quero desafiar você a fazer esse propósito. Eu fiz o propósito no dia 1º de janeiro de ler a Bíblia esse ano 2 vezes. Enquanto a igreja vai estar lendo uma vez, eu falei, eu quero ler a Bíblia 2 vezes. Eu acho que eu vou ler um cadinho mais. Ontem eu terminei minha primeira leitura da Bíblia, 99 dias de 2022, já fechei toda a Bíblia, e hoje comecei minha segunda leitura da Bíblia. Irmãos, essa palavra é poderosa demais. Você não pode perder a oportunidade de crescer espiritualmente através do estudo sistemático da palavra, porque a Bíblia, cadê? Bota aí, gente, no Data Show, cadê? Isso, a Bíblia, só Raquel, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Preste atenção que essa frase, ela é proposital. Eu não coloquei a Bíblia, a palavra de Deus, só porque é uma frase bonita. Essa frase, ela é teológica. Existem 2 segmentos dentro do cristianismo, do evangelicalismo, inclusive. No movimento evangélico, existem 2 correntes doutrinárias sobre a Bíblia. Uns afirmam assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. E outros dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Qual é a diferença entre é ou contém? Você sabe? A Bíblia contém a palavra de Deus, quer dizer o seguinte, a Bíblia, ela tem a palavra de Deus, mas nem tudo é palavra de Deus.
Você entende? Não é diferente? E quando eu falo a Bíblia é a palavra de Deus, o que eu estou dizendo? Que toda ela é a palavra de Deus. Que não há nada na Bíblia que você possa desprezar. Não há nenhuma passagem da Bíblia que está desatualizada, que precisa de correção, de revisão. Não, nós cremos que a Bíblia é. Amém, irmão? Amém? Então vamos começar a partir dessa premissa. Mateus capítulo 24, versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entenda uma coisa: o livro de ciência que você estudou não é o mesmo livro de ciência que o seu filho estuda. Não é isso, gente? Já parou para ensinar seu filho? Mãe, me ajuda aqui essa matéria. Quando você vai pegar a matéria, olha, quando eu estudei assim. Aí você vai ver, mudou, o conhecimento muda, o conhecimento científico muda. Aquilo que a ciência diz que é lei, que é regra, hoje, amanhã não é mais. Os livros são atualizados. A lei muda. No entanto, a palavra de Deus permanece para sempre. Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Portanto, temos a Bíblia como um livro que é poderoso para a nossa vida. Certa vez um jovem crente estava se preparando para fazer uma viagem. E ele disse ao seu amigo: olha, eu já estou quase terminando de arrumar a minha mala. Falta apenas que eu coloque nela um mapa, uma lâmpada, um telescópio, um espelho, um microscópio, um volume de poesias, algumas biografias, um pacote de cartas antigas, um livro de cânticos, uma espada, um martelo, uma coleção de livros para estudar. E o amigo disse: rapaz, como é que você vai colocar tudo isso nessa mala? E ele disse: através da Bíblia. A Bíblia, ela é tudo isso e muito mais. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: o que você tem levado nos compartimentos da sua mente? O que você tem absorvido na sua mente nestes dias de tanta informação, onde nós temos acesso a tantas informações? A Bíblia, ela tem um valor inestimável, a sua relevância espiritual, ela é ilimitada. Portanto, precisamos necessariamente conhecer a palavra de Deus. A Bíblia chega a dizer que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, primeiro você não conhece a Escritura e depois não conhece o poder. Só conhece o poder de Deus, de verdade, quem conhece a Escritura. Somos um povo que temos alguns versículos por aí soltos, mas não conhecemos a profundidade da palavra. Talvez você esteja aí empenhado em ler a palavra. Faça isso, porque precisamos de uma geração forte, de uma geração que conheça profundamente a Bíblia. A Bíblia é, sem dúvida, o livro mais proeminente da história da humanidade. A sua veracidade histórica, ela supera os grandes clássicos da literatura mundial. Por exemplo, o historiador Tucídides, que viveu entre o ano 460 e 400 a.C., a sua obra é amplamente aceita pelo mundo científico, embora somente sobreviveram 2 manuscritos deste autor. Os manuscritos do autor e historiador Heródoto, um dos mais raros, também é grandemente aceito no mundo científico. No entanto, pouquíssimas cópias foram encontradas depois da sua vida. O grande filósofo grego Aristóteles, escritos que datam de 330 a.C., embora o seu manuscrito mais antigo que a humanidade tenha de 1100, do ano 1100, ainda assim amplamente aceito no mundo científico. A Ilíada de Homero, um livro amplamente aceito no mundo científico, foram poucas cópias produzidas e ninguém nunca questionou. E aí a Bíblia, ela sobreviveu à história com mais de 2.000 manuscritos, 2.000 manuscritos, cópias, testemunhas, escritos que comprovam a sua veracidade. E no entanto, até hoje é um dos livros mais atacados pelo meio científico. Do
ponto de vista bibliográfico, a Bíblia tem mais base do que qualquer outra peça literária na história da humanidade. A grande questão da Bíblia é que a Bíblia, diferente das literaturas antigas, a Bíblia incomoda. Leia a Bíblia, mas saiba que a Bíblia, ela é uma espada. Eu adoro essa ilustração da espada. Diz que é uma espada de 2 gumes, ou seja, ela corta dos 2 lados, entendeu? Ela corta tanto quem está na frente, quanto quem a porta. Então, quando você pega a Bíblia, saiba, você pode se ferir. Toda vez que você abre a Bíblia, entenda, você pode abrir a Bíblia e se machucar com a Bíblia, porque a Bíblia, ela nos incomoda com as suas exigências morais. A Bíblia não suaviza, a Bíblia não alivia para ninguém. Entendo perfeitamente o esforço de alguns teólogos modernos, que foi proposto inclusive no ano passado, por um dos grandes líderes do meio batista, irmãos, tá? Do meio batista, uma atualização da Bíblia, para tirar alguns textos que incomodam, para tirar algumas passagens que estão desatualizadas, tendo em vista a modernidade. Irmãos, essa semana, quer dizer, ontem, finalizando o livro de Apocalipse, eu entendi o porquê que eles querem fazer isso. Leia e você entenderá também. O livro de Apocalipse não é um livro de meias palavras. Ele vai na ferida e diz exatamente aquilo que muitos se intimidam para falar. A Bíblia incomoda. A Bíblia, ao mesmo tempo que é uma carta de amor, ao mesmo tempo que você lê a Bíblia e se emociona com o amor de Deus, é um ultimato de Deus para a humanidade, apontando a seriedade daquilo que nos aguarda. Mark Twain disse de maneira muito poderosa: o que me incomoda na Bíblia não são as passagens que eu leio e eu não entendo, mas sim aquelas que eu leio, entendo e não pratico. O que me incomoda na Bíblia não é aquilo que eu leio e não entendo. Inclusive, como falei ontem, eu terminei de ler Apocalipse. Tem muita coisa que eu leio em Apocalipse, eu leio e não entendo. Você entende tudo em Apocalipse? Eu não. Mas o que me incomoda é aquilo que eu já li, já entendi, não estou praticando ainda. A Bíblia, ela nos traz palavras que são desafiadoras. Irmãos, a Bíblia, ela é a verdadeira palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O texto diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. A palavra aqui é theopneustos, inspirado por Deus, embora na língua portuguesa sejam duas palavras, em grego é uma palavra só, theopneustos, que significa literalmente soprado por Deus. A Bíblia foi soprada por Deus nos ouvidos dos profetas, dos apóstolos, dos grandes homens de Deus do passado. E por que, pastor, você pode afirmar isso com tanta propriedade? Porque, querido, nunca houve na história da humanidade um livro tão atacado quanto a Bíblia Sagrada. Governos tentaram extirpá-la, impérios tentaram destruí-la. No entanto, ela permanece até os dias de hoje. Hoje, enquanto nós falamos aqui, por exemplo, na China, a Bíblia é proibida, não sei se você sabe disso. A Bíblia é proibida na China, tá? No entanto, todos os dias, mais e mais Bíblias têm entrado naquele lugar, naquele país. Um grande missionário, ele inclusive é chamado de traficante de Bíblia. Traficante de Bíblia. Creia, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é uma palavra inspirada de Deus, porque ela muda e transforma vidas. Querido, você não tem como ler a Bíblia como você lê um jornal. Você não tem como ler a Bíblia como você lê uma obra de Machado de Assis. Você não lê a Bíblia apenas como curiosidade. Você lê a Bíblia e ela toca no teu coração. A palavra de Deus é uma palavra viva, é uma palavra rema.
É uma palavra que ela é relevante ainda hoje. Eu acho fantástico, porque às vezes eu me deparo com uma leitura da palavra. Isso acontece toda vez que eu faço uma leitura da Bíblia. Eu leio uma Bíblia diferente. Então agora eu acabei de ler a Bíblia que vocês me presentearam. Acho que foi no meu último aniversário. Vocês me deram a Bíblia, li essa Bíblia. Então agora eu vou começando outra leitura. Já é outra Bíblia, porque eu vou marcando. E cada vez que eu leio, eu me deparo com uma passagem que eu já li algumas vezes e me surpreendo. Gente, como que essa palavra hoje, ela fala para o meu coração de uma maneira muito diferente do que falava ontem. Porque a Bíblia, ela é viva, a Bíblia, ela é atual, a Bíblia é relevante. Você abre a Bíblia e é Deus falando com você agora, é Deus falando com você hoje. Eu desafio você, meu irmão, em nome de Jesus, abra sua Bíblia em casa e veja se você vai ter experiências poderosas com Deus. Amém? Amém? Faça isso, vai abençoar muito a sua vida. A Bíblia, ela é real, a Bíblia, ela é atual. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ela é viva e eficaz, é sempre atual, não está atrasada, não está desatualizada, não precisa de nenhuma correção. A Bíblia, ela é a perfeita palavra de Deus. A Bíblia, ela é a revelação da vontade de Deus. Entenda uma coisa, querido, isso é muito importante. Quando eu entendi isso, abriu uma chave na minha cabeça. A Bíblia, nela você encontra tudo que Deus pôde e quis revelar ao ser humano. Mas a Bíblia não define Deus. Você entende isso? A Bíblia não resume Deus. Deus é muito mais do que a Bíblia. Por quê? Porque Deus é infinito. Então quer dizer assim: ah, pastor, então Deus só pode agir nos limites estritos do que está na Bíblia. Não, Deus é Deus. Deus, ele é grandioso, Deus é poderoso, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quiser. Ele não deve satisfação para mim nem para você. Mas a Bíblia contém, vou falar para você, o fundamental daquilo que ele queria revelar para a humanidade. Na Bíblia você vai encontrar o cerne daquilo que é mais importante. Por isso, a minha orientação para você é essa. Porque existem grupos evangélicos que, pastor, nós estamos buscando uma revelação, uma palavra de conhecimento. Essa igreja aqui não acredita. Acreditamos, é claro que sim, irmãos. Quem é que disse que batista não acredita nisso? Acreditamos sim. Acreditamos que pessoas podem ser empoderadas pelo Espírito Santo e falar uma palavra que vai de encontro ao coração. Cremos que o Espírito Santo pode dar uma visão clara, uma palavra de discernimento sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a vida de alguém, para trazer graça, para trazer arrependimento. No entanto, nosso foco é o seguinte, irmãos. Antes, eu preciso pensar nisso. Eu já tenho uma palavra revelada, eu já tenho a vontade de Deus manifesta. Então, antes de buscar qualquer outra coisa, eu preciso conhecer o que está aqui. Eu preciso buscar o que Deus já falou. Deus não se limita. É claro que não, mas Ele já falou alguma coisa. Então eu quero conhecer o que Ele já falou. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, porque ela revela a vontade de Deus para a nossa vida. Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não precisa fazer campanha, subir no monte para descobrir a vontade de Deus. Se você quer descobrir a vontade de Deus, você precisa simplesmente conhecer a palavra. Conhecer a palavra. Eu não quero com isso dizer assim, Deus não pode agir de outra maneira. É claro que Deus pode. É claro que Deus pode. E existem circunstâncias da nossa vida que nós estamos tão distantes da Bíblia que Ele vai usar, quem sabe, um outro meio para tocar o nosso coração. Mas o principal é conhecer a palavra, é conhecer a Escritura. Por quê? Porque a Bíblia, ela é como que um espelho, ela revela aquilo que nós precisamos enxergar. 1 Coríntios capítulo 13. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. A Bíblia, ela gera vida, ela é uma semente poderosa que gera vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Essa palavra é uma lâmpada, ela nos ilumina, ela guia a nossa vida. Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa palavra, ela é como que água, ela lava, ela nos purifica. Efésios capítulo 5 declara: assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Essa palavra, ela enriquece aquele que a encontra. É como o ouro que enriquece. A Bíblia fala em Salmo 19, versículo 9 e 10: as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas, são mais desejáveis do que o ouro puro. Existem homens de negócios que hoje estão encontrando na Bíblia princípios de riqueza, princípios de prosperidade. Princípios de prosperidade. Por quê? Porque essa palavra enriquece aquele que a observa, aquele que a obedece. Essa palavra, ela equipa, ela nos capacita como uma arma. Efésios capítulo 6, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem crente tentando lutar as suas lutas no poder da sua própria palavra. Existem crentes que estão tentando resolver conflitos no grito, na violência, na discussão, no bate-boca. E a Bíblia fala que você tem uma espada poderosa para vencer qualquer conflito, que é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é uma arma, ela sustenta também e nos satisfaz, porque ela é o nosso alimento. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Esse é meu testemunho dessa semana. Como eu falei para vocês, eu fiz o meu propósito pessoal de jejum. Vou falar para você, embora a Bíblia fala que cada um faz o seu jeito, né? Mas o meu propósito foi esse, porque eu vou como testemunho para você, tá? Para que você também o faça. Jesus, o que Jesus disse quando estava no deserto? O diabo veio e falou para ele assim, ó, Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Aí o inimigo chegou para ele e falou assim: Jesus, transforma essas, como é que é? Pedras em pães. O que Jesus respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? De toda a palavra. Ou seja, a palavra, você acredita nisso? Irmãos, eu vou confessar um pecado para você aqui. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer jejum. Muita dificuldade. Primeiro que eu sou da Pipa da Vila. Então você conhece o nosso estilo de igreja. Não é isso? Segundo, quando eu tenho tanta fome, gente, que quando eu acabo de comer, eu estou com fome de novo. Eu acabo de almoçar com fome. Você entende? Aí eu falei assim, vou fazer jejum, eu vou morrer. Eu tinha dificuldade mesmo. Então o que eu fiz? Eu incluí na minha dieta uma coisa boa para se comer. Todo dia no meu programa, no meu cronograma de leitura da Bíblia, eu leio 30 capítulos da Bíblia, para poder fazer essa leitura, né, que eu fiz agora. Na quinta-feira foi o dia que eu fiz o meu jejum, tá? Eu acordei, meu horário que eu acordo de manhã, li meus 30 capítulos da Bíblia. Amém? 30 capítulos da Bíblia. De tarde eu li mais 30. E de noite eu li mais 30. Eu li 90 capítulos em um dia só. É muita coisa, eu sei. Irmãos, eu passei as 24 horas desse jejum, eu não senti fome de nada. Eu ficava estranho, eu estava pleno, como se tivesse se acabado de comer uma picanha. Aleluia. Pensa aí, irmão, mentaliza aquela picanha, sabe, poderosa, batatinha frita,
eu estava pleno. Gente, como é que pode? Eu não estou sentindo fome. Mas eu estava abastecido, porque Jesus não mentiu, gente. Quando ele falou que a palavra alimenta, você precisa se alimentar dessa palavra. Você precisa ter essa experiência com Deus. Então, como eu orientei que na quarta-feira, pessoal, não adianta fazer jejum com a cara vidrada da Netflix. Não adianta você fazer jejum consumindo a porcaria de mídia social, de rede social, de Instagram, de Facebook, que não tem nada que presta para a sua vida. Não adianta fazer jejum ligado nas notícias de desgraça e tragédia que tem em canal aberto. Você tem que fazer jejum, irmãos, se abster de tudo aquilo que não presta e consumir aquilo que vai abençoar a sua vida. Veja se não vai abençoar você. Veja se não vai fazer diferença na sua vida. Precisamos nos alimentar dessa palavra. A Bíblia, ela é completa. Entenda uma coisa, a Bíblia, ela é completa. Não aceite, preste atenção nisso, irmãos, porque é importante. Não sei quanto tempo Deus quer que eu fique nessa igreja, mas amanhã, por exemplo, se Deus quiser, meu filho, não quero você mais aqui, eu vou te levar para outro lugar. Pode acontecer, tá? O pastor, eu não sou dono da igreja, graças a Deus, e nem propriedade da igreja. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Nós somos membros dessa igreja e coube a mim, por exemplo, nesse tempo, ser pastor nessa igreja. Então, se amanhã Deus me leva para outro lugar, Deus traz para cá outro pastor. E o outro pastor que chegar, ele fala assim: gente, eu estou num propósito tão forte com o Espírito Santo, que Deus me deu uma nova revelação, uma nova palavra, que inclusive eu quero colocar dentro da Bíblia. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Gálatas 1:8. Ainda que nós, apóstolo Paulo falando, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Ou seja, preste atenção nisso, gente. Não existe possibilidade de você acrescentar na Bíblia uma outra palavra. Ah, mas eu gosto muito do pastor Leonardo, eu gosto muito do pastor Assis, então eles são homens de Deus. Se eles escreverem um livro, pode colocar lá depois de Apocalipse. Não pode, não pode. A Bíblia, ela é completa. Ainda que um anjo do céu desça aqui no meio do culto agora, trazendo uma nova Bíblia, uma atualizada aqui com um livro a mais, nós não podemos aceitar, porque a Bíblia fala que seja considerado anátema, amaldiçoado, não provém de Deus, não provém de Deus. Irmãos, a Bíblia tem 66 livros diferentes, escritos em diferentes seções. São 40 autores que a escreveram um período histórico de 1500 anos, foram escritos em 3 idiomas diferentes, e no entanto ela é única, ela tem unidade de propósito. Você ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e ela tem unidade literária, ela apresenta um único problema do ser humano, que é o pecado, apresenta um único, que é aquele que vai resolver o problema, que é Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela é completa, a Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia tem uma palavra final para todo o pensamento e ação do homem. Por isso é coisa muito séria aumentar ou diminuir. Por isso, irmãos, uma doutrina que eu quero ensinar para vocês, que vocês podem guardar, porque ela é muito fácil de você entender, sobre, por exemplo, pessoas falam assim: ah, pastor, eu não sei o que a Igreja Batista acredita, eu não sei o que vocês creem. Então a pessoa às vezes fica nessa dúvida, né? Porque tem uma igreja lá que faz assim, tem outra igreja que faz assado, e a Igreja Batista, o que vocês creem? Aí essa frase aqui, ela é libertadora para a sua vida, e vai responder de uma vez por todas sobre essa questão doutrinária na Igreja Batista. O que nós cremos? Eu creio em tudo que está na Bíblia. Amém? Está na Bíblia? Está na Bíblia? Tá, eu creio. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém, irmão? Sério? Você entende isso? Porque tem certas passagens que incomodam. Quando eu fiz meu concílio pastoral na Igreja Batista, para você ser pastor, você tem que fazer a faculdade de teologia. Acabou a faculdade, você não virou pastor ainda, você tem que passar por um exame de ordem. Só que diferente, Thiago, da OAB, esse é exame oral, é igual para delegado. Foram 24 pastores perguntando tudo que eles quisessem. Tudo. Imagina, 24 pastores perguntando o que quiser.
da Bíblia, eu tinha que responder. E existem alguns pontos que são conflitantes dentro da denominação batista. Entenda que denominação é coisa humana, tá? É coisa humana. E há limitações sim, toda igreja tem. E um perguntou assim, eu quero saber do candidato aí, qual a sua opinião sobre o dom de línguas? Prontos, olha um problema aí. E a minha resposta foi, está na Bíblia? Esse dom, alguém inventou? Foram os pentecostais que inventaram esse dom? Foi o assembleano que inventou esse dom? Não, esse dom está na Bíblia? Está. Então eu creio, embora isso possa incomodar algumas pessoas. Revelação, se que ela está na Bíblia? Tá, eu creio. Você está entendendo, irmão? Ah, pastor, eu fui num culto lá que o camarada orou, o camarada saiu com dente de ouro. Está na Bíblia? Não. Mas Deus pode fazer? Deus é livre, ele faz o que ele quiser. Só que eu estou muito preocupado em obedecer o que está na Bíblia e eu não obedeço ainda. Está entendendo, irmão? Quando eu conseguir cumprir tudo que está na Bíblia, eu vou começar a me preocupar com aquilo que não está nela. Então o meu problema hoje, estou falando do meu problema, talvez você esteja em outro nível. O meu problema hoje qual é? Na Bíblia tem umas coisas que eu não estou obedecendo ainda. Então ao invés de me preocupar com o que não está nela, eu estou preocupado com o que está aqui dentro. E eu não estou praticando ainda. Então nada contra. Só que, tal prática, não está. Não está. Já contei para vocês a história de uma jovem aqui da igreja, algum tempo, bastante tempo atrás. Ela veio falar, pastor, eu queria ir no culto tal, em tal igreja. Pode, gente, não precisa pedir pastor para ir culto em lugar nenhum. Você é livre, faz o que você quiser. Meu papel aqui é instruir você na verdade. Fica à vontade, fica à vontade. E a pessoa foi no culto lá, chegou no culto, irmãos, aqueles cultos assim, sabe, animado, assim, fogo puro e tal. E aí chegou, teve uma hora do culto, o negócio estava muito animado, o pastor pegou o terno dele e jogou. Quando jogou, metade da igreja caiu. Já viram essas coisas, gente? Aí essa irmã jovem estava no meio assim, sabe? Na fileira do meio assim, que nem o Tiago, os irmãos ali, estavam no meio. Aí o pastor foi assim, soprou para a outra metade, a outra metade caiu, ficou só ela em pé. Você imagina, irmãos, uma igreja com muita gente, todo mundo caiu, ficou só uma pessoa em pé. Aí ela ficou assim. Você imagina você num lugar dele, assim, imagina com você. Aí ficou assim, né? Que você não sabe o que fazer, né? Aí olhou para um lado, todo mundo caído. Olhou para o outro, todo mundo caído. Aí ela contando para mim, ela falou assim, e o que você fez? Ah, pastor, quando eu olhei para um lado, vi todo mundo caído. Olhei para o outro, todo mundo caído. Eu caí também. Aí eu cheguei, chamei. Tudo bem. Você caiu por quê? Ah, pastor, eu caí que eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de chegar, sei lá, de fazer botar a mão na minha cabeça, expulsar um capeta, sei lá. Aí a minha pergunta foi o seguinte, o que você aprendeu? O que o Espírito Santo ministrou no seu coração com esse evento? A pessoa falou, nada. Então tá bom. Porque, irmãos, Deus, Ele fala ao nosso coração. O culto é um lugar onde precisa haver a edificação. Você precisa entender alguma coisa. Se você vem ao culto e sai e não é abençoado, não adianta do quê? E aqui que vem a minha crítica sobre, por exemplo, a falta de sabedoria de uso no dom de línguas, por exemplo. Porque se começa a pessoa a falar numa língua que você não conhece, e não há interpretação, de acordo com a orientação do apóstolo Paulo, no que você é edificado? Se eu começo o meu culto aqui, por exemplo, abrindo e falando o culto em hebraico, e você não entende nada de hebraico, o que você vai ser abençoado? Onde você vai ser edificado? Onde você poderá dizer o amém? E falar assim, poxa, essa palavra hoje abençoou a minha vida. Você entende? O culto tem um propósito. O propósito é a edificação do corpo. A edificação do corpo. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, queridos, precisamos nos atentar a esse detalhe. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Deus, pela operação do Espírito Santo, deu a palavra aos seus discípulos, aos seus servos, e até hoje o Espírito Santo continua ensinando para nós. A Bíblia, ela é uma palavra poderosa para o nosso coração. Querido, se você estudar diligentemente a Bíblia, você verá como que essa palavra,
ela acrescenta para a nossa vida. Como que essa palavra, ela é poderosa. O propósito da Bíblia é a salvação do homem. Esse é o propósito. Você entende? Por exemplo, existem pessoas que leem o livro de Gênesis. E essa é uma maneira muito equivocada de ler Gênesis, né? Leem o livro de Gênesis porque acham que Gênesis é um livro que narra cientificamente como Deus criou todas as coisas. Entenda, Gênesis não é um livro científico, é um livro teológico. O propósito não é dizer como foi criado, mas quem criou, porque ela parte desse pressuposto. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele não explica quem é Deus, ela não narra assim, olha, Deus fez através desse processo, ou A, ou B, ou C, não, ele fala, no princípio criou Deus, acabou. A Bíblia é um livro teológico. No entanto, toda vez que a Bíblia faz uma referência científica, ela não mente, ela é verdadeira, tá? Mas o propósito da sua escrita é a salvação. Tudo que foi escrito tem um propósito, levar você ao convencimento de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Gente, nós vivemos uma geração privilegiada. Privilegiada. Olha, os discípulos de Jesus não tiveram o privilégio que nós temos. Os nossos avós não tiveram o privilégio que nós temos. Nós podemos ouvir a palavra o tempo inteiro, se você quiser. O tempo inteiro. Você pode estar com um fonezinho de ouvido aqui, ó, sendo alimentado pela palavra. Tudo que está na Bíblia, irmãos, é perfeito. A Bíblia não contém erro algum. A Bíblia, toda vez, como eu disse, né, toda vez que a Bíblia fala algo que se relaciona com a ciência, o propósito dela não é trazer uma explicação científica, mas ela é verdadeira. Exemplo, um dos textos que eu mais aprecio, Isaías capítulo 40, versículo 22, isso aqui, gente, eu sempre falo sobre isso. Esse texto é fantástico, gente. A fonte está bem escura, quase não dá para ler, né? Mas assim, Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Amém, irmãos? Deus é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Isaías 40, 22. Ah, pastor, tranquilo, né? Nós sabemos que a terra é redonda. Hoje. Embora, você sabe que está crescendo muito na Europa a ideia de uma terra plana, né? Você sabe disso? É verdade. No meio do século 21, ainda tem gente que acredita nisso. A minha pergunta para você é a seguinte: como o profeta Isaías conseguiu dizer que a terra era redonda em um tempo? Ele escreveu essa profecia no ano 700 antes de Cristo. Ah, pastor, ele escreveu alguma outra coisa, alguém mudou. Mentira. Você tem, por exemplo, os manuscritos do Qumran. São dos manuscritos mais antigos. Foram encontrados em umas cavernas próximas a Jerusalém, no ano datado de 110 antes de Cristo. Essa cópia. 95% fiel ao texto do profeta Isaías. Essa palavra estava lá, irmãos. Redondeza da terra. Como que Isaías conseguiu escrever isso 700 anos antes de Cristo? Quando a cosmovisão era que a terra era plana, sustentada por pilares. Se você já estudou a história do Brasil, do descobrimento das Américas, sabe que os portugueses fizeram uma grande coisa em sair de Portugal e descobrir o Novo Mundo. Por quê? Eles tinham medo de entrar mar adentro e chegar ao fim do mundo. Eles tinham a ideia de que o barco ia chegar num lugar e ia cair, porque acabou o mundo. Essa era a ideia, por isso que eles fizeram um grande feito. Eles foram desbravadores por isso. Porque a ideia, a mentalidade que se tinha era que a terra era quadrada, plana. 1500, né? Somente em 1611, preste atenção, gente, só 1611, um homem chamado Galileu, que defendeu que a terra é redonda. Até então, todo mundo tinha certeza que a terra era plana.
1611, 700 a.C., 2.300 anos antes que a ciência descobrisse, Isaías disse: redondeza da terra. Afirmação científica perfeita. Jó capítulo 26, versículo 7, diz assim: e ele suspende a terra sobre o nada. Olha que loucura, gente. Jó, possivelmente o livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Os mais antigos da Bíblia. Escrito há 3.500 anos atrás. Olha que loucura. Como é que Jó, o autor do livro de Jó, pôde escrever isso, que Deus sustenta a terra suspensa sobre o nada? Que visão. Só o Deus, né, que enxerga o universo, que poderia falar isso para ele. Gênesis 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A ciência, embora afirmasse até pouquíssimo tempo atrás que o homem ele veio da água, em 1982, um cientista da NASA, do Instituto Ames, ele descobriu que, na verdade, os elementos necessários para a composição química de um ser humano é encontrado no barro, pó da terra. Que cientista, né? Eu vou adiantar um pouquinho, porque tem muita referência científica aqui que eu poderia falar, mas não é esse o objetivo. Olha, gente, olha esse aqui. Esse aqui foi o último, eu vou deixar o último. Levítico 13. Esse último aqui, gente, nós vivemos isso, gente. A gente tem que ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com os olhos abertos. Acho que você está orando muito e não está lendo direito. Olha o que esse texto de Levítico, esse texto aqui chamou minha atenção. Já li a Bíblia algumas vezes, mas só agora, esse ano que passou, esse texto soltou os meus olhos. Levítico 13, 45, 46. Orientações que Moisés dá à nação de Israel, ao povo de Israel, quando estava no deserto, sobre normas de higiene. Ele está falando sobre regulamentação de saúde para o povo. E ele fala assim: olha, quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, cobrirá a parte inferior do rosto. Cobrirá a parte inferior do rosto. Lembra alguma coisa para você? Enquanto tiver doença, estará impuro e viverá separado, fora do acampamento, distante do acampamento. Gente, isso aqui foi escrito 1.500 anos antes de Cristo. Você tem consciência disso? A Bíblia já falava há muito tempo atrás sobre como você deve proceder em doenças infecto-contagiosas. Use máscara, distanciamento social. E os bonitões, inteligentões da nossa geração tiveram essa descoberta agora. Vocês sabiam disso? Eles descobriram isso agora, porque eles são muito inteligentes. Não é isso? São muito inteligentes. Veja, gente, que quando a Bíblia se pronuncia sobre alguma coisa científica, ela não mente. O seu propósito é teológico, mas quando ela cita, ela não está mentindo. Eu poderia citar aqui inúmeras outras passagens. Isso aqui, esse pedacinho da mensagem aqui, eu produzi esse texto quando estava fazendo um curso de pós-graduação em arqueologia pré-histórica e histórica, nada a ver com religião, totalmente darwiniano. E quando eu terminei o curso e pude ver as falhas gritantes que há na teoria da evolução, eu comecei então a pesquisar, e esse material foi produzido. Então tem muita outra coisa que eu poderia falar aqui, mas a gente ia perder muito tempo, e como eu falei de picanha hoje, está dando uma fome. Agora eu não estou de jejum, gente. Quando eu estou de jejum eu não sinto fome, mas agora não estou com muita fome. Então não vou falar não, deixa para outro dia. Mas gente, veja, quanta coisa a Bíblia fala, e ela é verdadeira, ela é precisa, ela não mente. Ela não mentiu sobre essas palavras, preste atenção, e não mentirá.
sobre essa que eu vou citar agora, que eu li ontem. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. A Bíblia não mentiu sobre muitos textos que nós lemos aqui, e não mentirá sobre este também. Ah, pastor, mas Deus é gente boa, Deus é brasileiro. No final dos tempos, Ele vai abrir a porteira e vai deixar todo mundo entrar, porque Deus é amor, Ele é justiça também. Todas essas passagens se cumpriram, essa também se cumprirá. Aqueles que não tiverem o seu nome no livro da vida serão separados eternamente de Deus. A Bíblia fala sobre a existência do inferno. Não foi preparado para você, entenda, tá? Foi preparado para o diabo e seus anjos. Ela também fala isso. Mas se você não escolher Jesus como seu único e suficiente Salvador, e não entregar a sua vida para um relacionamento com Ele, a Bíblia fala que é para lá que a sua vida está trilhando. Portanto, querido, creia nessa palavra. Mateus capítulo 16, versículo 26, declara: do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a sua alma. Portanto, não arrisque. Não arrisque. Eu já ouvi gente falar isso. Não, pastor, depois que a pessoa morrer, a gente acende uma vela para iluminar os caminhos, né? Não arrisque. Hebreus fala que vindo a morte, logo depois vem o juízo. Ao homem está dado morrer uma só vez. Portanto, não brinque com a eternidade. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não mente. Não mente. E quando ela trata sobre a seriedade do que está aqui, leve a sério. Leve a sério. Irmãos, eu creio em tudo que está na Bíblia. E você? Amém? Na Bíblia tem muita coisa boa, irmãos. Você gosta daquela caixinha de promessa? É bom, né? Você sabe por que caixinha de promessa é bom, gente? Você sabe? Por que caixinha de promessa é bom? Eu nunca vi ninguém, caixinha de promessa, pegar um versículo daquele e ficar triste. Porque só tem promessa. Compreende? Agora eu pergunto para você, a Bíblia só tem promessa? A Bíblia tem umas passagens, irmãos, que são uma pancada na moleira. A Bíblia tem umas passagens que incomodam. Tem umas passagens da Bíblia que eu confesso para você, se eu pudesse escolher não ter, eu ficar assim, ia ser mais fácil. Ia ser mais fácil para a gente. Mas estão lá. Sabe por que estão lá? Porque precisam ser obedecidas. Então a Bíblia não é sobre o que você gosta, é sobre a vontade de Deus. Sobre a vontade de Deus. E às vezes, irmãos, fazer essa vontade tem um preço alto a se pagar. Eu gosto dessa colocação, vou finalizar essa palavra de hoje com essa colocação. Eu gosto muito dessa ideia. Tudo que está na Bíblia, eu quero para a minha vida. Todas as promessas e todas as exigências, eu quero para a minha vida. Creio em tudo que está nela. Ah, pastor, mas eu não concordo com essa passagem. Tire então. Tire. A Bíblia fala em Apocalipse: ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio das palavras do livro desta lei, o seu lugar está no lago de enxofre que arde eternamente. Olha que doideira. Por isso, gente, que eu prefiro me submeter a ela, entendeu? Não gosto, leio uns textos aqui que dói meu coração, mas engulo seco e falo: Senhor, me ajude a melhorar, porque eu sei que eu preciso mudar, não é a tua palavra que precisa mudar, não. Amém? Amém? Vamos ler a Bíblia, gente? Vamos ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não consigo ler tanto assim igual o senhor. Não tem problema, leia um versículo. Leia um versículo. Essa semana eu fiz uma profissão de fé. Quem é da igreja batista tempo antigamente, né? Aqui na nossa igreja eu faço discipulado
e depois encaminho para o batismo. Nessa semana eu fiz uma profissão de fé das antigas, sabe? Um jovenzinho, 10 anos de idade, quer se batizar. Fez o meu curso online de batismo e eu marquei presencial. Você tem que fazer uma audiência com o pastor presencial. Aí veio ele com a mamãe. Aí eu falei, mamãe, fiquei fora, minha conversa é só com ele. É só com o candidato a batismo. Aí entrou eu, jovenzinho, 10 anos, e comecei a conversar e fazer pergunta, ele respondendo. E eu falei assim, você lê a Bíblia? Leio. Leio. Então, se você lê a Bíblia de verdade, então fala um versículo da Bíblia aí. E ele falou, recitou direitinho lá, João 3,16. Tem crente que talvez nem sabe que texto é esse, né? Mas ele recitou bonitinho. Sim, isso aí, parabéns, muito bem. Porque crente tem que ter a Bíblia na ponta, né? Tem que ter a Bíblia na ponta da língua. Tem que ter um versículozinho ali para segurar você. Aí eu falei assim, olha, agora você, só falta me falar que você também sabe orar. Aí ele falou, sei. Eu duvido. Hein, Musta? Duvido. Igual o Musta fala, duvido, ora não. Oro? Então tá bom, ora por mim agora aí. E ele fechou os olhos e orou mesmo. Quando abriu o olho e falou amém, eu falei assim, está aprovado. Está aprovado o batismo, vamos batizar. Está prontos. Porque o crente, irmãos, se ele não tem intimidade com Deus através da oração e da Bíblia, ele está perdido. Você entende? Que você só vir na igreja domingo não alimenta a sua vida? Então você precisa. Então eu quero desafiar você hoje a sair daqui, chegar em casa, leia um versículo da Bíblia, irmão. Não consegue mais? Leia um versículo. Mas lê com o coração. E Deus vai te abençoar por isso. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, uma manhã de discernimento, uma manhã de esclarecimentos. Talvez algumas perguntas tenham sido respondidas nessa manhã, mas cremos também que outras poderão vir. Mas nós cremos que a Tua palavra, ela é a perfeita revelação da Tua vontade. Não precisamos de nada além da Tua palavra. Portanto, dá-nos, ó Deus, paixão pela Tua Escritura Sagrada. Dá-nos fome dessa palavra, Senhor. Assim como o evangelista João, quando escreveu o Apocalipse, diz, peguei esse livro e comi. Que possamos também, ó Pai, pegar esse livro e devorar as suas páginas, conhecer o seu conteúdo, conhecer a sua natureza, conhecer a sua vontade, que já está revelada na Bíblia Sagrada. Deus eterno, queremos ser um povo que conhece a Escritura, que maneja bem a palavra da verdade, e assim não seremos massa de manobra de nenhuma liderança religiosa, não seremos influenciados pelos falsos profetas da nossa geração, e saberemos muito bem como orar, como proceder, como agir. Ó Deus, nos abençoe, nos instrua na Tua palavra, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Eu quero fazer um convite para você, logo mais à noite, 20 horas, venha participar conosco da celebração presencial, e você também pode em casa nos acompanhar através do culto online. Que Deus te abençoe. Até logo mais, vá em paz.